Bom dia, abençoados e abençoadas! Vamos para mais um devocional. Então já pegue seu café, sua Bíblia, já sente à mesa e chama o Senhor para estar com você. E abra sua Bíblia em Lucas 15, nós vamos ler do 11 ao 32. Eu pensei em não ler o texto inteiro, deixar para que você leia, mas esse texto é tão lindo que ele merece ser lido sim inteiramente, todo. Então vamos lá. Jesus continuou e ele falava: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo de uma forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos seus cidadãos da cidade, o qual o mandou para os campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com a lavagem dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ele ainda estava longe, viu o seu pai se mover de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vista-o com ela e ponha um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o. Comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo quando voltou e chegou perto da casa. Ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro gordo, porque ele o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então saiu o pai e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca obedecer às suas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, este filho seu, que desperdiçou todos os seus bens com prostitutas, tu mandastes matar para ele um bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Era, porém, justo alegrarmos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então vamos lá, vamos para o contexto, Aqui Jesus estava falando com 2 grupos de pessoas: os pecadores que não obedeciam à lei, e também tinha ali os religiosos fariseus. Eles sabiam, que Deus, eles entendiam, eles viam Deus como um criador. Mas naquele momento Jesus revela para eles um novo Deus, um Deus Pai. Jesus estava ensinando quem era o Pai, entende? Eles tinham um entendimento de quem era Deus, mas eles não tinham entendimento de quem era o Deus Pai. Então Jesus ali, ele estava falando de um homem que tinha 2 filhos e estava ensinando a eles que ele era Deus e Deus Pai. E não bastava falar que Deus é Pai, mas ele também queria nos ensinar através dessa palavra. Ele estava nos ensinando e ensinando para aquele povo que tipo de Pai que era aquele, que é de fato Deus. Então vamos entender aqui dentro da palavra.
primeiro ponto, a gente precisa compreender que seu pai, quando a gente fala seu pai, né, aqui na palavra ele fala dessa forma, ele está aqui mostrando que não é uma manada. Não é uma manada, já começa por aqui. Deus, o seu pai, ele não é pai de 1 milhão de pessoas, ele pode até ser, mas a perspectiva que a gente tem que olhar é que ele é nosso pai, único e exclusivo. Ele sabe os fios da sua cabeça, ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir, ele sabe o que você está pensando, ele sabe tudo sobre você. E aí a gente também pode reparar que esse pai, ele é um pai que tem paciência. Deus é um pai de paciência. E por quê? Porque ele suporta a fraqueza daqueles que ele o criou, para que eles desejam ser salvos. Então, ele espera pacientemente a transformação, ele espera pacientemente, suportando a fraqueza daqueles que ele criou, né, para que eles possam ser salvos. E aí, ok, o que a gente pode começar a interpretar desse texto? Ele pediu a herança, o filho mais novo pediu a herança, e quando a gente pede a herança, o que acontece? A gente está desejando, né, a herança a gente recebe quando os pais estão mortos, então é como se ele estivesse desejando que o pai estivesse morto, ele estava desejando a morte de seu pai. E é tão interessante porque, lendo, né, esse texto, a gente repara que um pede a herança, né, mas o pai repartiu os bens, entre os 2 filhos. Ele repartiu a herança entre os 2 filhos. Então, pega nessa chave, gente. E ok, aí a gente fica vendo, né? Ele foi lá, desejou a morte do seu pai, ele vendeu tudo, né? Ele usou com prostitutas, ele usou com todas as coisas, né, que o mundo oferece. E aí a gente para e pensa, nossa, mas existem tantas pessoas maldosas que acordaram hoje com saúde, né? Por quê? É como se Deus tivesse entregado a herança para eles, mesmo eles agindo como se Cristo estivesse morto, como se o Pai estivesse morto. Então eles continuam agindo dessa forma. Pessoas que ignoram a Deus, mas ainda assim conseguem ver o sol nascer hoje para eles. Só que tudo aquilo que a gente planta, Deus permite que nasça. Deus permite que nasça na vida dessas pessoas. E aí a gente então começa a reparar que, ok, ele vai lá, ele gastou tudo, e aí ele estava com fome, né? Chegou uma grande fome onde ele estava, e ele pede um trabalho, um serviço para uma pessoa, e essa pessoa coloca ele para trabalhar com os porcos. E os porcos, para os judeus, né, pelo menos na época, eles eram animais asquerosos, eram animais que comiam lixo, eram animais imundos. Até para a gente poder entender, tem uma parte onde o Senhor, né, onde Jesus expulsa os demônios de um homem, e ele lança os demônios para os porcos. Então, para que a gente possa ter essa visão, né, de que os porcos eram animais asquerosos ali para eles. E aí ele estava, então, cuidando dos porcos. E aí ali ele estava fedendo, sujo, fraco. Só que quando ele volta para Cristo, quando ele volta para o seu pai, na realidade, daquela forma, sujo, fedendo, fraco, o pai dele estava lá na estrada, esperando por ele. E o abraçou e o beijou. E é interessante a gente olhar porque o filho ele não volta atrás do pai, ele volta atrás de comida, ele volta atrás de pão,
mas ele não volta atrás do pai. Ele vai atrás daquilo que precisa suprir a vontade dele. Mas o pai é tão maravilhoso que mesmo ele fedendo, mesmo ele sujo, mesmo ele fraco, ele estava na estrada esperando por ele de braços abertos e o beijou. Então esse pai também, além dele ser o seu pai e um pai paciente, ele é um pai misericordioso. É um pai misericordioso. Porque ele não importou com o que você estava indo buscar, ele não importou se você estava sujo, fedendo. Ele tem um amor tão grande, tão grande, tão grande, que ele só olhou para você, o abraçou e o beijou. E como isso é lindo a gente olhar por essa perspectiva, né? Por essa visão. E o pai, por que ele faz tudo isso, né? O pai, ele nos ama antes de todas as coisas. O pai é quem tem uma pureza, uma graça sobre nós. Então, ele é um pai cheio de graça também. Ele é um pai cheio de graça também. E ele nos amou primeiro. É um pai de amor, é um pai soberano, é um pai que faz tudo por nós. E hoje o pai, ele está de braços abertos, esperando por nós, né? Na cruz, Deus, ele se fez órfão para que eu e você pudesse se tornar filhas, para que ele pudesse fazer com que eu e você nos tornasse filhas. E ele fez ali a festa para o seu filho, né? Que desejou a sua morte. É muito louco a gente olhar por essa visão, né? Mas ainda assim, esse filho que saiu como filho, ele voltou como filho. Porém, o filho que estava lá, que se dizia ser filho, ele ainda pegou a herança, ele ainda desejou, de certa forma, a morte do pai. Porque o pai dividiu e repartiu a herança entre os dois. Só que ele ainda ele não se sentia como filho. O filho que foi lá, que gastou tudo, que torrou tudo, que desejou a morte do pai, ele voltou. Ele voltou não desejando a presença do pai, não desejando voltar para o pai, mas ele voltou atrás daquilo que Deus podia suprir, Deus podia dar para ele. A gente pode ver muitas semelhanças hoje em dia, né, na nossa vida ou na vida de pessoas mesmo à nossa volta. Será que essas pessoas, será que você não tem voltado para Cristo por aquilo que Ele tem para te dar? Mas você saiu como filho e voltou como filho. Só que tem filhos que estão ali, andando com o pai todos os dias, que nunca desobedeceram, que nunca saíram de perto dele, não se veem como filhos. Se veem como empregados. Se veem como apenas Deus, um Deus distante, né? Um pai distante, mas não aquele que tem intimidade. E quando eu olho para esse repartir os bens entre os dois, eu olho que ele também pegou a parte dele da herança. Ele também pegou a parte dele da herança. Ele ficou ali ainda. E ele ainda assim não se sentiu filho. Ele não se sentia pertencente. Ele estava ali fazendo como se ele estivesse fazendo por obrigação. Eu preciso obedecer e eu preciso ficar aqui fazendo as ordens do meu pai. Que talvez dessa forma, um dia tudo aquilo, né, que vier a ter, vai ter aqui para mim, e eu vou ter que permanecer aqui. Só que o desejo dele era se alegrar com os amigos, o desejo dele era curtir, ter festa com outras pessoas, mas ele era como se ele tivesse fingindo tudo aquilo. E hoje em dia, quantas pessoas a gente vê
né, que fala que está com Cristo, que ama Cristo, que ora, né, todos os dias, mas os sentimentos internos, eles são diferentes. São sentimentos de pessoas que não se alegram, né, que está ali como se fosse algo para cumprir, porque Deus é um Deus carrasco e Deus é um Deus que, nossa, se eu não estiver aqui, a minha vida vai ser um lixo e vai ser ruim, então eu preciso ficar aqui porque aí assim eu tenho uma vida melhor. E aí, dentro dessas pessoas, são pessoas que têm mente suja, são pessoas que têm desejos torpes, são pessoas que têm pensamentos, né, tão distorcidos. Então, a gente precisa compreender qual desses que nós somos. Será que nós somos o filho mais moço, que largou tudo, foi embora, desejou a morte do pai, mas ele ainda voltou e não voltou desejando, né, estar com o pai, mas voltou desejando comida, voltou desejando aquilo que Cristo supria, mas foi abraçado e foi amado, e aquilo dali o fez ficar de fato, e ele entendeu o que é o amor de um pai? Ou será que nós estamos sendo o irmão mais velho, que está ali, está orando, está fazendo todas as coisas que o pai pede, mas está olhando para a vida do irmão e julgando, está olhando para o próximo e desejando a vida que o outro tem, mas continua permanecendo ali porque acredita que a promessa vai vir sobre ele, né, os bens vai vir sobre ele, porque está obedecendo, mas não tem um coração humilde, não tem um caráter verdadeiramente de filho. Então, quem nós somos, sabe, no dia de hoje, para que a gente possa refletir nessa verdade. Quem nós somos. Então, que você possa ler, que você possa extrair ainda mais coisas desse texto, que esse texto tem tantos insights maravilhosos que a gente pode aplicar para a nossa vida diária. Amém? Então, um grande beijo para você, fica com Deus e até o nosso próximo devocional.